Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez uma grande satisfação poder dividir com vocês nossas experiências, nosso conhecimento, no nosso compromisso Xalu de ser aqui. O objetivo hoje desse vídeo é poder esclarecer algumas dúvidas que nós estamos recebendo com frequência dos nossos seguidores, dos clientes da Xalu, dos clientes da Xalusa, a divisão internacional da Xalu. Então eu convido vocês aí para dedicar um pouquinho do seu tempo para poder aí escutar, assistir a gente, respondendo as principais perguntas, as perguntas mais frequentes que nós estamos recebendo dos nossos clientes e dos nossos seguidores, beleza? Então vamos lá, vamos para as perguntas agora, que eu vou tentar poder esclarecer para vocês da melhor forma, com aquele compromisso da responsabilidade da Xalu em abastecer vocês de informação, em dar segurança, em receber o respeito e a confiança de vocês, para vocês poderem fazer esse processo, esse passo de dolarizar parte do capital e de poder, por que não, ser vizinho do Mickey, beleza? Vamos para as perguntas agora então. Pergunta 1, a primeira pergunta que a gente recebe principalmente dos nossos seguidores e dos clientes de Araraquara, a relação Xalu-Xalusa, né? O que é exatamente Xalu-Xalusa? Bom, primeiro falar o que é Xalu, né? Xalu é uma imobiliária sediada em Araraquara, atuando há 42 anos, ela está sempre na vanguarda de Araraquara, é uma referência, então ela tem muita credibilidade, muito respeito, participou de algumas incorporações, sempre no destaque na região de Araraquara, que atinge lá Araraquara, São Carlos, Matão, Rincão, Santa Lúcia, enfim, a grande Araraquara, Morada do Sol, cidade do interior de São Paulo. E a Xalu está lá localizada no centro, num prédio próprio, num prédio histórico. A Xalusa nada mais é do que uma divisão dentro da Xalu, ok? A gente chama essa divisão internacional de Xalusa, ela não é uma empresa, e sim ela é um braço da Xalu que está sendo responsável para poder trazer ao brasileiro, principalmente aí ao araraquarense, ao cliente da Xalu, aquele cliente que está na nossa região, a possibilidade de dolarizar, a possibilidade de diversificar seu investimento através de uma aquisição imobiliária aqui em Orlando. Orlando, que é o maior destino turístico das Américas, né? É o maior destino familiar do mundo. Enfim, nós vamos falar um pouquinho mais disso, mas acho que é importante a primeira pergunta que sempre chega para nós é Xalu-Xalusa, né? A Xalu é muito forte em Araraquara, é uma referência. O que é a Xalusa? A Xalu é da Xalusa, ela participa, então eu quero deixar muito claro isso. A Xalusa é uma divisão internacional da própria Xalu. Beleza? Então, primeira pergunta feita, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: vocês atuam em Miami, por que Orlando? Como é que é isso? Tal. Então, essa é uma coisa muito interessante. Obviamente, a gente pode atuar na Flórida como um todo, os nossos parceiros, os nossos sócios têm a possibilidade de estar trabalhando na Flórida como um todo, mas nós somos especializados em Orlando. Só para vocês terem uma referência, a gente está acostumado a falar, Miami e Orlando é tudo a mesma coisa, é muito próximo, mais ou menos, para nós não é a mesma coisa. Nós estamos falando de cidades que estão mais ou menos a 3 horas e meia de diferença de carro, então são 200, 300 milhas de 300 quilômetros, como se fosse São Paulo, Rio de Janeiro de diferença. Aí eu pergunto para você, o cara que é especialista na cidade de São Paulo, ele consegue vender Rio de Janeiro? Então é isso que nós queremos deixar bem claro. Nosso objetivo, nós nos preparamos, nós estudamos, nós praticamos Orlando. Então nós não temos dúvida nenhuma de que nós somos especialistas. Vocês vão estar em super boas mãos quando se fala Orlando. Você vai ter sempre a melhor recomendação, nós estamos bem preparados, conhecemos e vivenciamos isso aqui. Eu pessoalmente moro aqui em Orlando há 7 anos, então nossos parceiros, nossos sócios estão aqui há 17, 20 anos, então é uma relação de muita segurança para nós não falar nisso. E por que a gente escolheu Orlando? Por que a Xalu? A Xalu, ela, há 3 anos e meio, ela estuda essa possibilidade de mostrar para o nosso cliente, mostrar para o cliente que está olhando aí a parte de investir de forma internacionalmente, numa moeda forte, global. Ela poderia começar aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar, ela vai começar, poderia ser Miami, poderia ser Orlando, poderia ser a Califórnia, poderia ser Nova York, poderia ser alguma coisa dos destinos que o brasileiro aprecia ou que a gente entende que ser legal. E nesse estudo de análise que a Xalu fez,
ela verificou que Orlando é um destino que combina mais com ela, é um destino mais familiar, é um destino diurno, tá com poucas horas de voo do Brasil, fuso horário, e quando se você fala, ok, Miami tá dentro da Flórida ao mesmo tempo, por que não Miami? Porque Miami a gente entende que é um destino diurno, é um destino não tanto familiar, é um destino mais cultural, enfim, tem algumas coisinhas que tem uma característica um pouco diferente do que a gente acredita ser bacana, do que a gente acredita ser interessante para o nosso negócio. E a outra coisa que é extremamente importante nisso é a exposição financeira. O preço médio em Orlando é metade do preço médio de Miami. Então, para você começar a ter os seus investimentos em Miami, você tem que se descapitalizar 2 vezes mais do que aqui em Orlando. Então a gente entende que Orlando você consegue ter melhores rentabilidades, você consegue ter melhores condições com uma exposição de caixa menor. Então esse é um fator que foi o fator realmente de decisão da escolha para poder apresentar para os clientes da Chalou boas oportunidades, boas condições para você dolarizar parte do teu patrimônio, para você ter renda em dólar, acesso a uma cultura americana, acesso à informação, enfim, a sua renda em dólar. Então esse é um fator muito importante. Nada contra Miami, mas nós somos especialistas em Orlando por essas condições. Quer dizer, a gente escolheu escolheu se especializar em Orlando por uma exposição de caixa, por ser um destino familiar, um destino que a gente chama de destino diurno, e por ter a perpetuidade desse destino em virtude dos parques temáticos. Então isso é muito, muito forte. Pode ser a crise que for, pode estar acontecendo o que for, mas Orlando, em virtude dos parques temáticos, jamais vai deixar de ser um destino, um top destination no mundo e principalmente nas Américas. Então eu espero ter respondido a segunda pergunta. Nós vamos lá para a terceira pergunta que eu tenho aqui, principalmente dos curiosos que ainda não tiveram aqui, quais são os principais motivos que levam os brasileiros a investir em casa em Orlando, na Flórida? Eu já acabei meio que respondendo isso na pergunta anterior, quando eu falei por que a Chalou decidiu começar o negócio aqui em Orlando. Está diretamente relacionado a isso. Quer dizer, por que o brasileiro gosta de investir em Orlando? Primeiro, pelo sonho de Disney, quer dizer, acho que todo mundo tem o sonho dos 15 anos estar aqui, dos 20 anos estar aqui, a mãe e o pai trazer o filho. Então é uma coisa, vender Orlando é muito fácil, justamente pela magia dos parques, por ser o que eu sempre falo, é o destino mais divertido do mundo, é o lugar de gente feliz. Então essa acho que é a primeira coisa bacana aí que o brasileiro gosta de estar em Orlando. Quer dizer, você fazer um investimento que você pode usufruir, desfrutar desse investimento em determinados momentos, principalmente depende do tipo de investimento que você faz, num destino onde você só vem para se divertir, onde você vem para usufruir de felicidade, é uma coisa extremamente interessante que família não quer poder fazer um investimento e usufruir disso focado 100% na diversão, na felicidade. As outras razões é o fluxo de caixa, quer dizer, você faz um desembolso menor, você tem a relação do fuso horário, que nem eu comentei, quer dizer, chega a ter 2 horas hoje de fuso com horário de verão, 1 hora sem horário de verão, tanto daqui quanto de lá, porque os Estados Unidos a gente também tem horário de verão aqui. Você tem quantidade de voos, então tem voos direto para cá, você tem uma malha aérea com várias companhias aéreas fazendo, tanto para Orlando ou para as regiões próximas de Orlando, 2, 3 horas de carro você consegue chegar aqui. A distância do voo, que eu falei que é o horário de voos que tem, aí vem as condições um pouquinho mais técnica falando, que aí não entra só o Orlando, mas entra a necessidade de você se dolarizar, a necessidade de você diversificar teu investimento, diversificar tua renda. Então a estabilidade da economia, a Flórida é a terceira economia dentro dos Estados Unidos, dos estados, é um dos mais populosos também. Você tem abundância de água, você tem o fluxo, como eu sempre falo, fluxo de desembolso menor. Então você dolariza teu patrimônio, você diversifica teu rendimento. Aqui você mandando dinheiro, vamos chegar nessa parte, do Brasil para os Estados Unidos, para mesma titularidade, o IOF é de 1,1% só, então não tem aquele IOF do cartão de crédito de 6 ponto alguma coisa. Então você tem várias condições que propiciam, que proporcionam
um maior interesse do investidor brasileiro olhar com mais facilidade a Flórida, e aquele investidor que também olha para sua própria família, fica mais fácil ainda falar de Orlando. Então é isso que eu acho, que o brasileiro hoje ele tem muito apetite, muito desejo, muito interesse em fazer o investimento aqui em Orlando por esse conjunto de informações. Beleza? Vamos para mais uma pergunta. A próxima pergunta é complicado para o brasileiro adquirir um imóvel nos Estados Unidos? Vocês podem não acreditar, mas é muito mais fácil, na maioria das vezes, do que o brasileiro adquirir um imóvel no próprio Brasil. Pode parecer uma piada, mas infelizmente não é uma piada. Então, de termos de documento, o brasileiro, o que ele precisa ter para estar apto, né? Partindo do princípio que ele tem o dinheiro, obviamente, né? O que ele precisa ter? Ele precisa ter um passaporte com visto válido. Esse visto pode ser de turista, ele pode ser de estudante, ele pode ser, enfim, são 70 opções de visto que existe, ou mais de 70 opções de visto que existe nos Estados Unidos. O importante é ele ter um passaporte válido com visto americano válido. É isso a necessidade para ser um feliz proprietário de um imóvel nos Estados Unidos. Beleza? Fácil, né? Vamos para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é muito legal, né? Como todas. Por isso que eu tô aqui. O nosso objetivo realmente é poder esclarecer, é poder contribuir com informação para você ter a segurança desse importante, desse racional, desse passo que a gente entende ser necessário, que a gente vivenciou e aprendeu e quer compartilhar aí com vocês. Então são duas perguntas aqui muito relacionadas. Essas perguntas são: eu preciso ter uma conta bancária na Flórida para comprar uma casa, e como faço para comprar dólares e enviar para os Estados Unidos? Então vou pegar essas duas perguntas e vou responder junto, né? Eu preciso ter uma conta bancária, e como é que eu faço para enviar dólar para os Estados Unidos? Tecnicamente falando, se você faz uma compra à vista de uma casa, você não precisa ter conta bancária nos Estados Unidos, ok? Então, objetivamente falando, não, você não precisa. Mas é óbvio que na prática não tem como você não ter uma conta no sistema bancário americano, porque se você está fazendo um investimento aqui, esse investimento nada mais é do que também para lhe dar renda, né? Então, para você ter a renda, você precisa ter uma conta bancária aqui. E se você busca o financiamento, que realmente aqui você tem taxas de juros muito atrativas, que são alavancam muito o teu retorno, faz todo sentido do ponto de vista financeiro, de TIR, de tudo isso, você fazer uma compra imobiliária financiada, obrigatoriamente você tem que ter uma conta bancária americana. Para ter a conta bancária aqui nos Estados Unidos, você tem basicamente dois caminhos. Estando aqui, você abre a conta bancária com o teu passaporte, um comprovante de endereço do próprio Brasil. Você não tem que ter um endereço fiscal nos Estados Unidos. Você pode ter seu endereço no Brasil, mas de novo você tem que ter um passaporte com um visto válido. A conta abre na mesma hora. Você aqui nos Estados Unidos, você não é cliente da agência, você é cliente do banco. Então, se eu abrir no Bank of America em Miami e eu vou ter o imóvel aqui, não tem problema. Você é cliente do banco. Qualquer agência vai te tratar como se fosse o gerente da tua conta. Essa é uma grande diferença que a gente tem do sistema financeiro bancário brasileiro, onde você tem que resolver as coisas na tua agência com o teu gerente. Então esse é o primeiro processo, muito simples, muito fácil, em loco, em qualquer agência do banco que você escolheu para ser correntista, ok? O segundo processo é a distância. Felizmente o brasileiro consegue abrir uma conta no sistema bancário americano à distância, usando o Banco do Brasil Américas, fazendo o acesso no Brasil via o Banco do Brasil Estilo. Então o Banco do Brasil Américas é um banco que está dentro do sistema financeiro americano. Ele tem 5 ou 6 agências aqui nos Estados Unidos, todas as agências, se eu não estou enganado, aqui na Flórida. Então é Miami, Boca Raton, Orlando, enfim, eu não lembro de cabeça todos os endereços. Você consegue fazer a abertura da conta via Banco do Brasil Estilo. Por exemplo, em Araraquara, se você vai na 36, na Bento de Abreu, tem uma agência do Banco do Brasil Estilo. Você obviamente precisa ser correntista da Estilo, você precisa ter conta lá para poder abrir a conta aqui no Banco do Brasil Américas, aqui nos Estados Unidos. A diferença é que se é presencial, se você está abrindo a conta no Banco do Brasil Américas aqui nos Estados Unidos, ela fica no mesmo dia
tranquilo, liberado, você até já sai com um cartãozinho de débito provisório. Se você está abrindo do Brasil para cá, então esse processo entre manda documento, volta, você chega a levar até 15 dias. Então você está lá no Banco do Brasil, lá na Bento de Abreu em Araraquara, é correntista, entregou toda a tua documentação para abrir essa conta bancária aqui nos Estados Unidos. 15 dias depois, você já pode fazer sua primeira transferência para fazer seu real, o nosso pobre e desvalorizado real, virar dólar, ok? E como é que você... a outra tem a ver com as dúvidas como é que eu mando o dinheiro. Então, uma coisa que a gente tem que desmistificar: não existe bitributação, não existe imposto, desde que você está mandando um dinheiro declarado seu para você mesmo na tua conta dos Estados Unidos. Então eu sempre falo, seria o mesmo CPF, não é o mesmo CPF, que aqui nos Estados Unidos não se utiliza o CPF brasileiro, mas a mesma titularidade. Então o Matheus Cabal mandando para o Matheus Cabal, como eu fiz isso por muito tempo na minha vida. Então eu tirava do Bradescão velho de guerra no Brasil e mandava aqui para o Bank of America. Isso eu só vou pagar o IOF, uma transação normal, que é 1,1%, ok? Do valor que eu tô transferido, sem problema nenhum. Eu posso fazer isso de banco para banco. Então eu abri a conta no Banco do Brasil Américas, eu sou correntista do Banco do Brasil Estilo, eu posso fazer do Banco do Brasil Estilo direto para lá. Mas minha maior grana está no Santander, está no Bradescão, está no Itaú Personalité. Também você consegue fazer a transferência bancária do teu banco para esse banco americano. Cada banco vai ter uma taxinha, uma cotação de dólar. Você consegue fazer isso através de corretoras. Então você vai usar Terra Investimento, você vai usar a Abrão, enfim, você vai usar... são várias corretoras que fazem isso, casas de câmbio. Você também vai poder mandar o teu dinheiro. Aí você vai ver a melhor cotação, o melhor custo, e você manda o dinheiro para a tua conta aqui. Beleza? Então, resumindo, você não precisa ter conta bancária aqui, mas você provavelmente deve ter uma conta bancária aqui. Você consegue abrir essa conta bancária com o teu passaporte, um comprovante de endereço do Brasil, à distância ou pessoalmente. A distância leva um pouquinho mais de tempo e obrigatoriamente tem que ser no Banco do Brasil Américas. Eu desconheço outro banco que faça a distância para o brasileiro. Ou presencialmente em qualquer um das mais de centenas de marcas de banco, né, de brand que a gente tem aqui nos Estados Unidos, Bank of America, Chase, 53rd, Regions, enfim, você tem os Communities Bancos, você tem os Local Bancos, você tem muita opção aqui para você escolher o teu banco para você estar trabalhando. Perfeito? Vamos lá para mais uma pergunta, deixa eu dar uma bisoiadinha aqui. Um brasileiro pode comprar casas à venda em Orlando financiado? Pode. Eu diria que deve, mas a gente entende que tem muita gente que tem experiências negativas pelo sistema bancário americano, financiamento. Você vai financiar no Brasil um imóvel a 11%, você tem que mostrar que você tem esse dinheiro, mas não quer usar. Então eu sempre falo brincando que o brasileiro é gato escaldado que tem medo de água, então ele tem medo de pegar dinheiro do banco. Mas aqueles que entenderem que aqui nos Estados Unidos você pega o dinheiro com 5% ao ano, com 30 anos para pagar, 25 anos para pagar, pode ser prefixado ou não, você tem essas duas formas de trabalhar. O brasileiro sim, ele pode comprar um imóvel financiado. Você pode comprar um imóvel a partir de 25% de entrada e o resto financiado, ok? Mas o mais comum, a grande prática para o estrangeiro é financiamento de 60% a 70%, ou seja, um down payment de 30% a 40%. Você tem que dar uma entrada, a gente fala down payment, você tem que dar uma entrada. Então você está comprando um imóvel de 200 mil dólares, 30% disso é 60 mil dólares. Então você dá 60 mil dólares, os outros 140 você estaria financiando em 15 ou 30 anos, e aí é um critério que você faz. O que eu sempre falo aqui quando você está olhando um long term rent, que é o residencial tradicional, com uma boa assessoria, com uma boa orientação, você vai conseguir comprar esse imóvel financiado, onde você vai ter uma rentabilidade desse imóvel que vai variar entre 6% e 8%, e você está pegando 60%, 70% desse valor a 5%. Então o que eu estou querendo dizer para vocês uma compra imobiliária aqui, historicamente,
vai permitir com que você consiga pagar todos os seus compromissos e sobra um pouquinho desse dinheiro para, quem sabe, você comprar a tua passagem aérea e vir desfrutar da alegria do destino mais divertido do mundo. Lá em Araraquara eu falaria, é possível você assar o porco com a própria gordura e ainda sobra um dinheiro para comer o torresmo e tomar uma cerveja. Beleza? Vamos para mais uma pergunta. Qual a documentação necessária para financiar as casas em Orlando? Tá aqui a outra pergunta da vez. Bom, isso vai variar muito de instituição para instituição que você tá buscando esse financiamento. De novo, você tem centenas de milhares de linhas de crédito imobiliário aqui para estrangeiro, tá? Então, mas basicamente aí, não vai fugir muito. Uma carta de uma referência bancária. Então, você é correntista do Bradescão, você é correntista, uma carta do teu gerente mostrando aí que você é um cliente bacana, capitalizado, com histórico bom, tal. Uma carta de um cartão de crédito, eventualmente. Então, teu Diners, teu Amex, teu Visa, Platinum, enfim, teu cartão de crédito. Uma declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, alguns vão pedir os últimos 3 anos, outras vão pedir só do último ano, do atual ano. Então, a declaração de imposto de renda, de preferência feita até pelo próprio contador teu. Os 2 olerites ou uma declaração do contador. Então, muitos dos investidores são empresários, então aí o contador acaba fazendo essa declaração. Extrato bancário dos últimos 3 meses, isso é uma coisa aí que não deve fugir disso. Eventualmente, uma outra instituição bancária pode pedir um pente fino, pode pedir alguma coisa, mas eu diria que em linhas gerais você não deve fugir dessa responsabilidade, dessa preocupação de ter esses documentos para sustentar aí o teu negócio. Só uma curiosidade, para o sistema imobiliário americano, o financiamento, quando a gente fala assim que o estrangeiro está pagando de 30% a 40% de down payment, chega a ser quase o dobro ou o triplo do que o americano paga. O americano normalmente ele pode comprar um imóvel aqui, depende da situação dele, primeiro imóvel, depende do histórico dele, de crédito, de tudo isso, a partir de 2,5% de entrada, tá? Então é muito comum o americano aqui comprar com 10% de entrada. De 2,5% a 20%, essa é a variação que tem de acordo com o histórico do americano, de acordo se é o primeiro imóvel ou não é, renda, mas só para vocês terem uma ideia. Então, quando um banco está financiando para um estrangeiro com 40% de down payment, ele tem muito mais segurança do que quando ele está no mercado doméstico. Então é só uma curiosidadezinha para você aí. Talvez você fique um pouco mais frustrado com o nosso Brasilzão, que quando eu tive que comprar meu apartamento, minha casa é 30% a 11% ao ano. Aqui você tem os 30% de down payment, só que 5% ao ano estrangeiro, sem nunca ter uma vida financeira aqui, sem nunca ter um carro, sem nunca ter tido absolutamente nada. Por isso que eu falo, os Estados Unidos nesse sentido ele é muito bacana e não é à toa que é a primeira economia do mundo, porque a lógica dele, cara, vem pôr o dinheiro em mim, esse dinheiro não era meu, esse dinheiro você fez aí no Brasil, você não tem a segurança, você quer diversificar, você quer fazer a racionalidade de dolarizar parte de uma moeda que é frágil, que é volátil, de uma economia que é sempre uma dúvida, vem, ele faz isso com o russo, ele faz isso com o chinês, ele faz isso com o mundo inteiro. 30% das intermediações imobiliárias aqui na Flórida são feitas com capital estrangeiro. Então aqui quem mais compra é chinês, é russo, inglês, canadense, brasileiro. Então nosso mercado aqui, nossa nacionalidade, desculpa, está entre os top 5, sempre os 5 maiores compradores de imóveis aqui na região de Orlando e de Miami. Então essa é uma coisa muito bacana, ele vai te dar toda tranquilidade, toda facilidade para você trazer o teu dinheiro aqui, fazer a economia crescer. Não é à toa que tem um produto interno bruto de 21 trilhões de dólares e nós temos um produto interno bruto de 1,9, vamos arredondar de 2 trilhões de dólares. Basicamente é 11 vezes mais do que a gente, quer dizer, um ano aqui equivale 11 de produção no Brasil, beleza? Então essa é uma coisinha, um encaixezinho que eu fiz nessa, eu já me perdi aqui na pergunta. Posso financiar casas à venda de qualquer valor? Vou aproveitar isso e complementar a pergunta anterior também. Você não tem limite para mandar teu dinheiro para cá. Então você pode fazer transferências de 50 mil dólares, de 500 mil dólares, de 5 milhões de dólares, de 50 milhões de dólares, ok? Óbvio que você tem que estar lastreado na tua capacidade do teu imposto de renda. Não adianta você falar assim, pô, tô mandando 50 milhões de dólares, mas meu imposto de renda me mostra que eu só podia me mandar 1.000.
Então isso você não vai conseguir de uma forma lícita e você não vai fazer um negócio com a gente. Mas de você tendo e você estando embasado no teu imposto de renda, nas tuas condições financeiras, não existe limite, não existe teto para fazer uma transferência de recursos aqui para os Estados Unidos. Inclusive, o que ele quer é que você mande tudo para cá, né? Mas, a grosso modo falando, né? Mas só para deixar bem claro. Então, você, embasado no teu imposto de renda, na tua capacidade financeira, você não tem limite para mandar dinheiro para cá. E aí que vai a pergunta que eu lembrei, que ocasionou esse meu backzinho, voltar para essa ponta de transferência de recurso, se eu posso financiar a casa de qualquer valor. Sim, você pode financiar, não existe teto, desde que tenha capacidade de pagamento para esse financiamento, mas existe um valor mínimo. Então você nunca pode tomar menos do que 100 mil dólares do banco, ou seja, você só pode comprar imóvel acima de 133 mil dólares financiados, que isso representaria os 70% de financiamento, ok? Então existe um mínimo, nenhum banco vai prestar para o estrangeiro menos do que 100 mil dólares, então você tem que buscar um imóvel aí acima de 135 mil dólares para comprar, o que é cada vez mais difícil, mas enfim, é só uma importante informação para você. Não adianta, só vou pegar 10% do valor de um imóvel de 300 mil, não, no mínimo que ele tem que te dar é 100 pila. Beleza? Então essa é outra informação, não tem teto, não tem limite, mas tem o mínimo para o banco poder fazer uma operação para poder ser interessante para o banco. Quais as taxas de juros para o financiamento de casas à venda em Orlando? É óbvio que isso vai mudar de acordo com o que o banco americano, o Fed, faz aqui com a taxa de juros dele, né? Seria a Selic nossa, então isso muda muito, mas hoje, a grosso modo falando, nós estamos dizendo aí que a taxa de juros para o estrangeiro, para o brasileiro, vai variar de 4,5% a 6,5%. Então, quanto mais difícil mostrar a tua capacidade de pagamento, quanto mais risco para o banco, maior vai ser o teu down payment, mais próximo dos 40%, e maior a taxa de juros. Quanto melhor a tua situação, menor vai ser o down payment, 30%, e melhor a sua taxa de juros, e vai variar muito de acordo com a instituição bancária que você está trabalhando. Então, de 4,5 a 6,5, 15 anos, 30 anos, o prazo, tudo isso impacta na prática da taxa de juros nas datas de hoje. Lembrando que esses percentuais eu estou falando ao ano, não é mês, não é semestre, não é dia, é ao ano. Beleza? Não posso deixar de falar que atualmente nós estamos vivendo um momento de juros muito interessante, o mercado doméstico está muito aquecido, a prática de juros para os imóveis aqui nos Estados Unidos está muito atrativa, então hoje o americano está conseguindo pegar aqui taxa de juros que vai variar de 2,8% a 3,5%. Então é um momento muito oportuno. Você está pensando em fazer uma compra a longo prazo, 15, 30 anos, então não é que você fala, eu vou trazer agora, independente do câmbio que tal, olha o que você ganha em termos de taxa de juros nos próximos 15 ou 30 anos da tua escolha. Então isso aí é mais uma informação interessante. Eu vou para mais uma pergunta, mas antes eu vou dar uma molhadinha aqui, vou tomar uma aguinha, vocês me desculpam, me permite. Ainda relacionada com o financiamento, a pergunta é: posso quitar o financiamento? Deixa eu pegar direito aqui a pergunta. Posso quitar o financiamento a qualquer momento da casa que eu comprei? Fiz o financiamento para 30 anos, fiz o financiamento para 15 anos. Sim, você pode. Não tem nenhuma penalidade, não tem nenhum pênalti, vamos dizer assim, você não tem nenhum custo adicional. Então você fez um financiamento de 200 mil dólares, né, para o teu imóvel, por exemplo, de 300, você pegou 200 do banco, você já pagou por 2, 3 anos, aconteceu alguma coisa interessante que fala, eu quero quitar, ou eu quero, enfim, você quer quitar esse imóvel, o valor residual você já pagou 3 anos, então dos 200 não são mais 200, são 170, você vai lá os 170 mil dólares, que é o teu principal, você vai lá, paga sem nenhuma penalidade, beleza? Então tá bom, vamos para mais uma pergunta, ok? Vamos lá, eu tô aqui procurando a pergunta. Eu falei já da documentação, eu falei já do financiamento, de valor do financiamento, eu falei também das taxas de juros, certo? Já. Posso quitar, eu posso quitar, agora tá lá. Posso comprar um terreno para construir no futuro? Sim, você pode
porém não é a prática aqui do mercado, tá? As casas customizadas, elas acabam saindo mais caras, e é um nicho muito específico que comercializa, que a sua pirâmide de compra ela vai funilando quando você vai para casas customizadas. Então isso acontece mais no segmento de luxo, na casas de milhões de dólares, e não tanto nas casas de 300, 400, 500 mil dólares, mas tentando seu objetivo, respondendo sim, você pode comprar um terreno e construir sua casa. O que normalmente se acontece é os brasileiros, isso está acontecendo com mais frequência aqui, eles são incorporadores aqui, eles são developers, eles compram grandes áreas, entre aspas, para desenvolver 50 casas, 180 townhomes, enfim, para desenvolver condomínios, vamos chamar assim, né, para ser vendido. Isso sim está acontecendo, tem vários condomínios já realizados com sucesso, feito por brasileiros, tá? Agora, as casinhas, você compra um lotezinho e faz a construção, isso é mais no segmento de luxo que acontece aqui, beleza? Antes de ir para a próxima, só complementando, então quando a gente vê aí Lennar, quando a gente vê Pucci, que são as grandes desenvolvedoras imobiliárias aqui dos Estados Unidos, muito forte na Central Florida, aqui em Orlando, quando você fala, eu tenho a casa por 300, 400, 500 a ser construída, tal, isso já está incluindo o valor do lote, que eles chamam aqui, né? Então eles até mudam às vezes o valor do lote, às vezes falam, a mesma casa, a mesma planta dentro desse condomínio, ela custa um pouquinho mais, é porque você está num lote prêmio. Esse lote ele tem vista água, por exemplo, ele tem vista mata, ele é de esquina, então acaba custando 8 mil dólares mais caro, 15 mil dólares mais caro. Então o que a gente fala é que essas são quando a gente fala, tem casa sendo lançada, condomínio sendo lançada, casa pronta, já está o valor do terreno. Essa é uma coisa interessante quando a gente vai para pergunta que gerou esse complemento. Você está comprando o terreno, aí você vai gastar com arquiteto, aprovação do projeto, comprar tudo, construir, tudo isso direitinho. De novo, acontece, é raro, e é raro assim na grande massa de construção, né, no grande desenvolvimento imobiliário, e é muito específico, e aí ele deixa de ser raro quando a gente vai para o luxo. Quando a gente vai para o imóvel de luxo, aí sim as casas são customizadas, são construídas individualmente, e aí o cara escolhe o lote, ele aprova o projeto, ele faz o projeto dele. Então, o que é muito comum no Brasil, independente da casa de 500 mil reais ou da casa de 4 milhões de reais, que é a customização, cada um contratou um arquiteto, né? Isso não é uma coisa muito comum, e é por isso que os imóveis aqui, eles ganham, eles são muito atrativos financeiramente. Aqui é possível você ter uma casa de 300, 400 mil dólares, super bem localizada, de 400 metros, 300 a 400 metros quadrados, super bem localizada, num neighborhood com uma escola top, instalação de serviço, áreas públicas de parque de criança, tudo isso, porque essa construtora ela tem 30 plantas aprovadas já nos Estados Unidos inteiro, então ela já ganhou na escala disso, ela tem esse pré-aprovado, ela usa a mesma tomada para as 10 milhões de casas que ela constrói por ano, o mesmo bloco, e é isso que é o ganho de escala que o americano faz muito bem aqui, e aí é a diferença do customizado para a linha de produção. Beleza? Próxima pergunta, que já é para ter ido. Quem paga a comissão do corretor de imóveis na Flórida? E eu vou, para variar um pouquinho, até estender um pouquinho essa pergunta, fazendo a relação com o Brasil. Bom, primeiro, quem paga? Sempre é o vendedor. Quando não, vai estar explícito, 99,9% das transações imobiliárias, quem paga a corretagem, quem paga o FII, a remuneração, é o vendedor, não é o comprador, ok? Aqui nos Estados Unidos, os imóveis eles são trabalhados de uma forma como exclusividade. Isso é mais difícil no Brasil. Normalmente, por exemplo, lá em Araraquara, a cidade onde eu nasci, foi criado, mas isso acontece também em São Paulo, onde eu me desenvolvi profissionalmente. É comum você ter um imóvel listado
anunciado por várias imobiliárias. Às vezes você chega numa casa lá em Araraquara, tem tanta placa de imobiliária que você não consegue ver a fachada. Aqui nos Estados Unidos não. Aqui nos Estados Unidos o proprietário da casa ele escolhe um broker, ele escolhe uma imobiliária, um agente. Esse agente representa o vendedor. Aí você tem o agente que representa o comprador. É o que nós estamos fazendo para nossos clientes no Brasil. Nós estamos sempre representando o comprador. Então eu vou entender o que cada um tá querendo, a nossa equipe comercial vai atrás desse imóvel, buscando sempre as características, as necessidades, e quando na sua grande maioria é buscando a rentabilidade, que é isso que ele está fazendo, investidor internacional. E aí o que acontece? O valor dessa casa, o valor da comissão praticado aqui nos Estados Unidos é normalmente 6%, dos quais 3% vai para o representante, para o broker, para o corretor representante do vendedor, e 3% vai para o representante do comprador. Então é um split, é meio a meio, ok? Então é assim que trabalha o mercado americano. Aqui na Flórida, a nossa equipe comercial tem acesso a uma listagem. Todos os imóveis que estão à venda para locação, enfim, eles ficam num cadastro único. Você tem um acesso, só quem é o agente licenciado para isso. E aí a gente consegue ter acesso a todos os imóveis na Flórida. Você pode separar por comunidade, por zip code, por endereço, enfim, você tem várias triagens, daí você seleciona a quantidade de quartos, quantidade de área construída, você quer piscina, não quer, e aí ele vai te dar lá 200 imóveis disponíveis nessa região, naquela cidade, e aí vai. Então é assim que a gente trabalha, é assim que funciona o mercado aqui da Flórida. Eu espero que eu tenha esclarecido isso para vocês. Mais uma pergunta: quais são os impostos e taxas que pago sobre uma casa em Orlando, na Flórida? O IPTU aqui, né, que é o Property Tax nosso, ele equivale a mais ou menos 1,6% do valor do imóvel. Tá? Você paga uma vez por ano. Aqui não é que nem o Brasil, tem o valor venal e o valor de mercado, não existe isso. Então o teu closing, a tua escritura, ela é passada pelo valor venal do negócio. Nesse closing, inclusive, está a remuneração declarada de cada um dos corretores, quem pagou, tudo direitinho, porque isso é utilizado até para depois os agentes e as pessoas responsáveis pagarem os respectivos impostos. O lucro imobiliário, se eu não estou enganado, 15% é taxado para o americano, para o residente, e 30% para o estrangeiro, ok? E depois tem um encontro de contas no seu imposto de renda para ver se você utilizou ou não isso. Nós vamos ter um videozinho depois com o contador explicando melhor isso aí, que é a pessoa mais preparada para isso, ok? Vamos para mais uma pergunta. Quem é o responsável pelo pagamento do IPTU, taxa de condomínio, de um imóvel alugado? E essa pergunta eu mesmo coloquei, ninguém me mandou, porque realmente é muito diferente do Brasil. Eu tenho lá meu imóvel, ele está alugado. Eu tenho uma casa lá em Alphaville, no Alphaville lá em São Paulo. Minha casa está alugada, só que o meu inquilino ele é responsável por pagar o IPTU e ele é responsável pelo pagar a taxa de condomínio. Então tá lá o aluguel X mil reais plus mais isso que é de responsabilidade do inquilino, certo? Aqui nos Estados Unidos é o contrário. Aqui nos Estados Unidos o valor do aluguel é o valor onde ele paga tudo, ele não tem o plus. Então se eu aluguei uma casa por $2.000, quem é responsável por pagar o IPTU, né, o Property Tax, o HOA é o proprietário, ok? O HOA é o condomínio, então é o proprietário. Então nesse valor bruto do aluguel você tem que considerar que a responsabilidade do pagamento do IPTU e do condomínio é do proprietário, ok? Isso no sentido de que não corre o risco de você ter um proprietário, um inquilino por 36 meses, na hora que você vai descobrir, quando ele não está renovando mais o aluguel, descobrir que tem uns papagaio que ele deixou de pagar, é a tua responsabilidade. Eu vejo muito mais de uma forma positiva do que uma forma negativa. Então no preço você já considera isso sendo sua responsabilidade, aí você não tem o que eu sempre falo, o Kinder Ovo. Na hora que você abre tem uma surpresinha, e uma surpresa ruim nesse caso de ver uma inadimplência dentro do condomínio, uma inadimplência por parte dele, da parte do IPTU. E outra curiosidade que eu falo, quando você opta por uma aquisição imobiliária via financiamento, no teu financiamento, na parcela que você vai pagar juros principal, o banco normalmente, 95% dos bancos americanos, eles que pagam a Property Tax,
para não correr o risco de ele te financiar um imóvel e esse imóvel não está sendo pago direitinho. Então, no teu mortgage, na tua parcela do negócio vai estar juros, principal e o IPTU, que é pago para o banco, porque o banco fica responsável por fazer esse pagamento, porque ele não quer ter uma surpresa. Óbvio, isso é a grande maioria dos financiamentos, vai poder ter uma variação, mas é uma segurança para o banco, porque não adianta nada esse imóvel estar inadimplente e depois ele se perde na juíza, assim como você também é obrigado, quando você faz o financiamento, a fazer uma insurance, a fazer um seguro do imóvel, para que se ele cair, se acontecer qualquer tragédia, o imóvel está segurado no valor que ele vale. Isso não representa muito, uma casa de uns... Deixa eu pensar, uma casa de uns 400 mil dólares, nós estamos falando aí de uma insurance de 100 dólares ou menos por mês para esse ativo, tá certo? E a outra pergunta que nós não podemos deixar de abastecer vocês, né, de dividir com vocês, que tipo de imóvel, né? O que a gente pode investir aqui? O que eu sempre falo, que a gente sempre orienta aqui, especificamente na nossa região, por ser o maior destino turístico das Américas, o maior destino turístico familiar do mundo, né, em virtude dos parques aquáticos. São mais de 50 atrações de entretenimento que você tem, dezenas de parques temáticos, complexo da Disney, Universal, o SeaWorld, os parques aquáticos, enfim, são atrações para todos os gostos, bolsos, e para quem quiser ficar muito tempo sem repetir, sem enjoar, você tem aqui o segmento do Short Term Rental, que são os Vacation Homes. Então aqui você, pro lado imobiliário, você sempre tem o lado residencial ou tradicional, que são os Long Term Rents, que são os contratos longos, e você tem o Short Term Rents, que são os Vacation Homes, que são comunidades que te permitem fazer a locação diária da tua casa. Mais do que fazer a locação diária, você vai ter uma licença que te permite colocar a tua casa em OTAs, como Booking.com, como Decolar, Expedia, Hotel Tonight, enfim, que são os grandes centros de distribuições online para buscar a tua casa, para ela ter mais exposição e, consequentemente, mais rentabilidade ou mais receita, né? A rentabilidade vai estar diretamente relacionado com o teu custo e com o gerenciamento dela. O que eu faço só rapidamente, depois tem vídeo específico disso, mas só dar um overview para vocês com relação ao lado residencial, por exemplo, é que aqui você consegue ter sempre as margens entre 6 e 8% de rentabilidade quando você está em boas e seguras zip codes, que seriam CEPs, que seriam zonas residenciais com ótimos distritos escolar. Os Estados Unidos ele avalia anualmente as suas escolas, então quanto melhor o distrito escolar da escola, melhor é a rentabilidade ou o valor de locação do teu imóvel. A grosso modo falando, a gente sempre cita 5 zip codes aqui, que são zip codes de muita segurança e de históricos com relação ao lado consolidado do respectivo distrito escolar. Quer dizer, você tem escolas avaliadas B+, A menos e A mais, né? Que são escolas 7, 8, 9 e 10 de nota, que é Windermere, Winter Garden, Dr. Phillips, Lake Nona e Winter Park. Essas 5 regiões aqui, papai e mamãe, eles estão tudo em Orange County. Orange County tem uma avaliação acima da média em termos de educação. Essas 5 zip codes você sempre vai ter liquidez no teu imóvel, que é outro ponto importante. Deu uma dor de barriga, deu uma necessidade, quer dar uma pedalada para o imóvel maior, essas 5 regiões você tem uma rapidez de vender teu imóvel e ao lado de ocupação, lado de rentabilizar, de alugar ele, de rent, ele é muito forte. As casas não ficam 15, 20 dias por ano sem locação, se o seu inquilino resolver mudar por alguma necessidade de emprego, alguma necessidade familiar. Então esses 5 zip codes para a área residencial. E no Vacation Home você tem aí a área de Davenport, de Kissimmee, onde estão concentrados os grandes complexos resorts, que você pode comprar a tua casa, e a rentabilidade, né, o melhor ganho do teu investimento está diretamente relacionado com a qualidade do seu uso. Eu sempre falo brincando, você tem uma pousada em Fernando de Noronha, ou em Petrópolis, ou em Campos do Jordão, Ubatuba, e você resolve fechar a tua pousada para a tua família usar em julho e no final do ano, ela vai ter sempre
uma dificuldade de ter números mais atrativos. Por quê? Porque você está usando a tua pousada na alta temporada, que é onde você tem uma alta demanda e onde você consegue praticar altos preços. Então, se você pensar que você tem uma vacation home, que ela é uma pousada sua e você, como qualquer business, tem que cuidar dele, vai dar certo. Então, a vacation home, ela vai dar muita rentabilidade ou pouca rentabilidade de acordo com o uso que você vai fazer dela. Por quê? Porque a vacation home, a grande característica dela é que te permite o uso e a renda. Então você compra uma vacation home e você quer usar, você está tranquilo para isso, desde que você faz os bloqueios de datas para esse período, para não correr o risco de ter alugado a casa para alguém e você está bem nesse período querendo vir para cá, ok? Então, de novo, tem 2 vídeos falando bem sobre isso, longos, específicos, falando sobre long term rental e short term rental no nosso canal. Depois que acabar esse videozinho, você vai lá, dar uma clicada nisso e ver esses vídeos, que com certeza vai ajudar vocês a entenderem e tomar a melhor decisão. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta, a pergunta é: se eu comprando uma casa na Flórida, eu posso morar na Flórida? Ou eu posso morar nos Estados Unidos? Você não tem nenhum benefício migratório fazendo uma aquisição de imóvel na Flórida, independente se você está comprando uma casa de 133 mil dólares, de 13 milhões de dólares ou de 130 milhões de dólares, tá? Então não existe um benefício migratório. O que vai acontecer no caso dos brasileiros, ele vai ter o quê? O direito de ficar de acordo com o visto dele, lembrando que o brasileiro ele tem uma permanência máxima nos Estados Unidos ininterrupta, quer dizer, ficar direto sem precisar sair e voltar, de 6 meses. Então esse é o grande negócio. Por exemplo, o europeu são de 3 meses, mas no caso do brasileiro aí, da nossa grande demanda, da maioria dos nossos clientes que são brasileiros, você pode ficar, usufruir do teu imóvel, você pode usufruir da América de acordo com a possibilidade do teu visto, portanto, não mais do que 6 meses. Você pode fazer uma renovação desses 6 meses uma vez na vida, então você pode conseguir ficar 1 ano direto, desde que com 4 meses e meio você faça essa papelada, essa solicitação junto à imigração. Normalmente eles aprovam, você pode ter condição de ficar aqui 1 ano direto, na melhor das hipóteses, com o visto tradicional B1, B2, aquele visto de turista e de negócio, beleza? O que existe aqui, que não é uma coisa que nós temos hoje, o foco, e não é o produto que está na nossa prateleira, vamos dizer assim, são os projetos EB5, que eles falam EB5. Então você tem projetos EB5, que são os projetos de incentivo e desenvolvimento de determinadas zonas, determinadas regiões dos Estados Unidos, que implicam sim, às vezes, em investimento imobiliário através desse EB5, que lhe dá o direito de solicitar o Green Card, um Green Card por 2 anos, depois ele é renovável por mais 5 anos, enfim, mas isso aí é uma outra coisa, são investimentos que começam com 900 mil dólares, você não é responsável pelo projeto, você não participa do projeto, então você não tem nenhuma responsabilidade civil e criminalmente, mas esses projetos têm algumas obrigações junto ao governo americano, de criação de emprego, enfim, de algumas coisinhas, mas só para deixar bem claro, ou a compra tradicional de um imóvel vacation home, de um imóvel comercial, de um imóvel residencial tradicional, não te dá nenhum benefício migratório. Ele pode sim, eventualmente, te ajudar numa aprovação de visto de turista tal, mas não tem nada vinculado a isso. Você está fazendo esse investimento justamente por entender que esse é um país forte, que você está diversificando o teu investimento, dolarizando, colocando uma moeda forte global, na moeda referência, buscando rentabilidade. É esse que é o grande objetivo e a grande sugestão que a gente fala, que é a nossa recomendação aí para vocês, e nada melhor do que fazer esse processo de dolarização, de uma segurança numa moeda como o dólar, numa moeda que existe desde 1700 e alguma coisa, através de uma aquisição no destino mais divertido e feliz do mundo. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Outra pergunta interessante, extremamente importante, comprei o imóvel, financei 30 anos,
daqui 15 anos, por alguma desgraça minha, eu não quero mais o visto americano, eu não renovei mais o visto americano, o que eu faço com o meu imóvel lá nos Estados Unidos? Assim como para comprar o imóvel você não precisa estar aqui, para vender o imóvel você também não precisa estar aqui. Então, tudo é possível ser feito através de um consulado americano. Então, você pode fazer a compra e a venda, quer dizer, que é assinar os documentos da compra e os documentos da venda, estando dentro de um consulado americano. No Brasil, eu lembro de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, Recife, enfim, é sempre você estar podendo fazer essa parte burocrática dentro de um consulado americano. Você tanto consegue comprar quanto você consegue vender o imóvel à distância sem precisar estar nos Estados Unidos. É o que eu falo sempre, uma curiosidade, aqui nos Estados Unidos você consegue abrir uma empresa em 24 horas e você também consegue liquidar, fechar essa empresa rapidinho, né? Diferente de alguns lugares que a gente conhece, então tem esse lado. Lembrando que eles querem era movimentar a economia, então é transação, você está vendendo é porque está entrando dinheiro, é porque está movimentando a economia, então ninguém quer que você fique com um imóvel parado, dando problema financeiro, dando problema dentro da comunidade e assim por diante. Então essa é a segurança que você tem você não precisa estar no local, você não precisa estar na região, na cidade, no estado, na origem do teu imóvel. Eventualmente isso pode até acontecer no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos não, você consegue comprar e você consegue vender o teu imóvel estando no teu país de origem. A única obrigação tua é finalizar este processo, é só fazer o closing, só fazer as assinaturas do fechamento dentro de um consulado. Todo o processo de compra, o processo de venda, ele é feito tudo à distância, só o closing, só o fechamento disso que você tem que estar no consulado, que seria como se fosse a nossa escritura. Feito? Beleza? Lembro para vocês que no nosso canal do YouTube nós temos vários vídeos já disponíveis. Nós temos o que eu chamo de primeira temporada de vídeos, são vídeos curtos, que vão variar de 3 a 7 minutos cada vídeo, cada episódio, na verdade, né? Que vai falando muitas dessas perguntas que estão presentes nesse vídeo que eu acabei de fazendo agora para vocês, de dúvidas e respostas. Eles estão disponíveis lá pontualmente. Então vocês podem aproveitar que vocês já estão no nosso canal do YouTube, dá uma olhada aí na nossa página, tem lá só falando de financiamento bancário, só falando de como abrir conta, só falando com imóvel novo, imóvel usado, qual é a diferença, falando de como que é a prática de corretagem, como é a remuneração, como que se ganha, qual que é a minha responsabilidade, qual que é a tua responsabilidade. Enfim, são 9 episódios por tópicos que estão disponíveis no que a gente chama de primeira temporada. Fora esse, tem os vídeos mais longos das nossas lives, tem os vídeos que eu mostro a regra dos 9, que eu falo brincando, da rentabilidade de 6 a 8%. Tem falando sobre short term rental, que é o vacation home. É um vídeo que eu falo tudo que você precisa saber antes de comprar uma vacation home, de comprar a sua vacation home, de ser feliz com a tua família aqui, de dolarizar teu patrimônio. Enfim, são vários vídeos. Eu reforço o meu convite, já que você já nos deu a honra dessa sua audiência nesse vídeo, dá uma olhadinha nos demais vídeos, nos outros vídeos que estão disponíveis no nosso canal, que tem como único e exclusivo objetivo ajudar você a entender todo esse importante processo e a gente ter a segurança, ter o teu respeito e ter a tua confiança para poder você fazer um investimento de sucesso. Estamos finalizando, espero que o conteúdo, espero que vocês tenham apreciado, gostado, quem chegou até o fim com certeza aprovou, então muito obrigado. De novo, o nosso objetivo é poder abastecer vocês das melhores informações que nós temos, da nossa experiência, para ter o processo da confiança de vocês. Nós estamos aqui em Windermere, nós estamos na área downtown de Windermere, aqui é o Lake Butler, que é um grande lago. Windermere é famoso pelo encontro dos lagos, são 13 grandes lagos que se conectam por canais, então é muito comum aí, nós que moramos aqui, o residente, usufruir do tempo livre, de jet ski, de barco, de paddle, como nós estamos vendo aqui no fundo. A Flórida é quente, a Flórida é gostosa, é hot, é um lugar, é um estado que te permite muitas atividades outdoor.
Então eu finalizo esse vídeo e reforço o meu convite para vocês continuarem nos prestigiando no canal no YouTube, não deixar de ir nas nossas páginas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá a gente tem um conteúdo praticamente diário, informações de mercado, informações da cultura americana, destino, dica de turismo. Então a gente quer abastecer aí os nossos amigos, os nossos clientes, os nossos seguidores de muita informação, para no mínimo vocês terem vontade de vir aqui tomar um cafezinho conosco, bater um papo, dividir experiência. É esse o nosso grande objetivo. Beleza? Até o próximo vídeo. Muito obrigado e fiquem com Deus.